Um reforço muito bem adiantado. O segundo também em tratativas, podendo ter positividade nos próximos dias. E outras situações que o Vasco está olhando. O mercado está agitado e a gente vai trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante. Primeiro, um recado da Futebol Team. FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se no link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com. Esperamos por você! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, um pouquinho mais tarde, mas claro, sempre com o melhor conteúdo falando de Vasco. Aqui no YouTube não tem jeito, é no canal Atenção Vascaínos, então por isso que eu peço para você fazer o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal, faz o seguinte, é de graça, não custa nada. Clique aqui embaixo no botão, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e claro, deixa o like no vídeo que é importante, é só clicar no curtir e compartilhe, copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco entra em campo amanhã, 9h10 da noite, estádio Luso Brasileiro contra a Portuguesa pela 4ª rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara. O Vasco que até o momento tem apenas 2 pontos, mas agora a gente vai trazer na tela os jogos dessa 4ª rodada. O Vasco tem um jogo a menos, mas você está vendo aí na tela os jogos que começam hoje dessa 4ª rodada do Campeonato Carioca e a classificação no momento, o Vasco ocupando apenas a 9ª colocação com apenas 2 pontos, 2 empates em 2 jogos, então é importante o Vasco fazer o resultado nesse jogo contra a Portuguesa da Ilha. E por isso o técnico Maurício Barbieri deve mandar a campo o principal time do Vasco, com Ivan no gol, Pumita na lateral direita, uma dúvida, se vai jogar o Robson ou então o Miranda, ao lado do Léo, com Piton na lateral esquerda. No meio campo, Zé Gabriel, Jair e Nenê. E lá na frente, Gabriel Peck, Figueiredo deve ocupar uma posição e também lá como centroavante, o Pedro Raul, esse o provável time do Vasco para o jogo de amanhã contra a Portuguesa da Ilha. E como você já ouviu aqui no canal Atenção Vascaínos, há pelo menos quase um mês, o Vasco está praticamente acertado com o novo goleiro Léo Jardim, que deve rescindir seu contrato com o Lille hoje e é aguardado na quarta-feira para chegar ao Vasco e assinar contrato em definitivo por 2 temporadas. Ele que vem em definitivo para o Vasco comprando esse jogador junto ao time francês por 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais a aquisição desse jogador por parte do Vasco. E aí Léo Jardim chega para o Vasco para disputar a posição de titular com o goleiro Ivan, que foi muito bem no jogo contra o Inter Miami, e ele fala sobre essa estreia que ele teve no amistoso nos Estados Unidos contra o Inter Miami. Cara, me sinto muito feliz, muito realizado. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né, vestir a camisa do Vasco. Então, atuando desse jeito e para fechar com chave de ouro, a equipe ganhando e não sofrer gols. Então, estou muito feliz pela estreia de hoje. E ontem, aqui no Bom Dia Gigante, a gente trouxe praticamente um dossiê de toda essa polêmica envolvendo Vasco, Maracanã, licitação, governo do estado. A gente trouxe muita informação ontem e ontem mesmo a empresa americana 777 Partners se pronunciou relacionado a essa polêmica e foi através do Juan Arciniegas. E você vai ver agora a nota divulgada por a empresa americana. Declaração de Juan Arciniegas, diretor-geral e chefe de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners. A 777 Partners decidiu investir no Brasil
porque acredita no país e nas suas incontestáveis oportunidades. Levamos ao governo o projeto Maracanã para Todos, um consórcio formado por um grande clube de futebol, como o Vasco, e as renomadas empresas Legends e W Torre, duas das maiores gestoras de arena no planeta. Nosso compromisso é transformar esse ícone global esportivo em uma das melhores arenas do mundo. Estamos confiantes de que nossa oferta é a melhor e que qualquer processo justo e objetivo chegará a essa mesma conclusão. Reiteramos publicamente nosso pleito de que a licitação do Maracanã seja justa e transparente e renovamos nossa promessa de tornar o estádio disponível para todos os clubes e seus torcedores. Estamos prontos para trabalhar com o governador e sua equipe nesse processo, desde que seja sempre de forma respeitosa e profissional. E logo na sequência, o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, foi à Vasco TV e fez esse pronunciamento. Fomos surpreendidos ontem com as infelizes declarações do governador com respeito à licitação do Maracanã. Mas um ponto foi importante, ele disse que o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol. O Vasco é um clube de futebol. O Vasco é o primeiro time a ganhar um título no Maracanã. O Vasco ganhou muitos títulos e essa torcida entende que o Maracanã também é sua casa. Por essa razão, a gente fica feliz de cumprir com esse requisito. Eu quero tranquilizar a torcida vascaína para que eles saibam que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que, quando as regras forem publicadas, o Vasco consiga entregar a melhor proposta possível, o melhor produto possível para que a gente consiga administrar o Maracanã junto aos nossos parceiros. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E quem for ao jogo amanhã entre Vasco e Portuguesa no estádio Luso-Brasileiro, os ingressos já estão colocados à venda, custam entre R$25 a R$50. Você está vendo a arte divulgada pela Portuguesa da Ilha e você também pode comprar em vários pontos de venda e também no site tickethub.com.br, tickethub.com.br. E uma informação importante, a arbitragem para esse jogo. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó. Paulo Renato Moreira, auxiliado por Thiago Henrique Neto e Thaís Marques de Fonseca. E para fechar esse quadro, olha, o Figueiredo parece que está em alta com o pessoal da 777 Partners. Você está vendo na tela aí uma foto dele, tirando foto com os executivos dessa empresa e também o CEO Luiz Melo. Boa sorte pro Figueiredo, que pode ser titular no jogo de amanhã. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E o Vasco ainda segue no mercado em busca de novos jogadores para compor o elenco do Vasco e também para o time titular visando a temporada 2023. A zaga com certeza é uma prioridade e o zagueiro Manuel Capasso ainda segue na busca pelo Vasco, já que houve muitas conversas desde o final do ano passado. Você vem acompanhando aqui no canal Atenção Vascaínos essa situação e ontem na nossa live o Flávio trouxe a informação diretamente de um repórter que cobre o Tucumã, time que o Manuel Capasso defende, sobre a possibilidade de, nos próximos dias, ter um desfecho positivo do jogador vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Confere só. O Manu Capasso, acabei de receber do meu amigo Cortes Rodrigues, lá de Tucumã, sem pedir. Ele me mandou aqui, ó. Vou ler em espanhol para ele. Ele me mandou a seguinte mensagem aqui. Flávio, olá, buenas noches. Me dizem que reativou a situação do Capasso ao Vasco. Até o final de semana teremos novidades e aparentemente serão positivas para o Vasco. Fontes do clube me garantem isso. Os números econômicos entre jogador, seu representante e o Vasco estão acordados. O tema entre os clubes está aparentemente próximo de um acordo. Além da zaga, o Vasco deve buscar jogadores para volância, para meia e também até para o ataque, jogador de lado de campo, pelo menos nesse início de temporada, ainda visando o Campeonato Brasileiro. Uma situação relacionada a zagueiro que foi muito falada, pelo menos nas redes sociais e também em outros veículos de informação, é sobre o zagueiro Sérgio Barreto do Independiente. E aí é o seguinte, a gente foi até ao Josa Novales para falar sobre esse zagueiro. Será que é um zagueiro que o Vasco poderia fazer a contratação? O Josa Novales traz todos os detalhes sobre esse jogador do Independiente da Argentina.
Bem, o Sérgio Barreto é um zagueiro de 23 anos, muito novo, 1,83 m, portanto muito baixo, né? Que tem, contudo, uma boa impulsão, né? Uma boa impulsão que a gente sempre tem que relativizar como qualidade, porque o atacante pode perfeitamente ter uma altura muito maior do que este zagueiro, né? E também tem uma boa impulsão, né? Como é que fica aí, né? Há, evidentemente, casos de zagueiros que são baixos, que tem uma impulsão fora de série e que conseguem compensar isso aí, né? Mas nem todos, né? Então tem este ponto aí. Um outro ponto nele que eu acho que é necessário a gente prestar atenção é o fato de que ele vem de uma temporada muito boa no futebol da Argentina. Essa última, de fato, foi a melhor temporada da carreira dele. Só que as anteriores não foram tão boas assim. Então, isto mostra que o jogador está evidentemente evoluindo. Agora, essa evolução, na minha opinião, vem do fato de que o jogador precisou se ambientar muito no elenco principal do Rojo, né, no Independiente, para conseguir jogar bola. É o típico jogador que, para mim, pode ter problema de adaptação. Pode ter, tá, gente? Eu acho que isso acontece em virtude de ser um atleta muito introspectivo. É um jogador realmente muito tímido. E isso não é pouca coisa quando a gente pensa em contratação de um jogador de outro país. Tá? Então é muito importante tomar cuidado com esse ponto aí. É um jogador que, em virtude de, às vezes, ter dificuldade para se entender, para se entrosar com outros jogadores, tem uma tendência a apresentar alguns tilts, né? É como se apagasse um pouco. É como se não soubesse em alguns momentos onde está, né? Isso aconteceu muito em 2020. Isso aconteceu também em 2021. E aconteceu bem menos em 2022, mostrando uma evolução do jogador. Acho que tudo isso está atrelado à questão comportamental, que ele está pouco a pouco superando, mas que, se ele for para um outro país, esses problemas podem, no início, também voltar a aparecer. Ou seja, é um jogador que, se chegar ao Vasco da Gama, é necessário que haja muita paciência para a adaptação dele. Será que existe essa paciência? Uma questão importante sobre contratações de estrangeiros pelo Vasco da Gama é que o Vasco não pode errar muito, né, gente? Porque o Vasco andou contratando jogadores aí que não funcionaram. Então, a paciência também com os jogadores estrangeiros por parte da torcida, ela não é muito pequena caso o jogador não se adapte rapidamente, né? É um zagueiro, em tese, interessante em virtude de sair muito bem pro jogo, sai muito bem, tem um bom passe, é muito bom, muito rápido no bote, ele é muito rápido como zagueiro, né? Agora, tem essa questão da introspecção que eu acho que é uma coisa a ser observada, e não é pouca coisa na minha opinião. Há outros zagueiros interessantes da América do Sul, que neste momento eu legitimaria muito mais a contratação por parte do Vasco da Gama, né? Este é um caso, portanto, de jogador que, em teoria, eu não indicaria para o Vasco. Se chegar, evidentemente, vamos torcer para que dê certo, tá bom, gente? É isso. Outro jogador argentino especulado aqui no Brasil com a possibilidade do Vasco contratar é o volante Santiago Rezi, do Huracán da Argentina, e a gente também traz o Josa Novales para falar sobre esse jogador. Segundo o Josa, seria uma grande contratação do Vasco. Por enquanto, o Vasco não confirma nenhuma dessas duas negociações, nem com Santiago Rezi, nem com Sérgio Barreto, mas a gente traz aqui pelo menos a avaliação desse jogador feita por Josa Novales. Bem, o Santiago Rezi é um jogador interessantíssimo, tá, gente? Tem apenas 21 anos de idade, 21 anos, já jogou na Sub-20 da Argentina, também na Sub-23, mesmo com 21 anos de idade. Ele é um volante muito rápido, um volante camisa 5, é um protetor da primeira linha por excelência, né? Um jogador que tem uma tendência a proteger muito bem a primeira linha defensiva, mas que pouco a pouco ele foi saindo desse setor, frequentando setores um pouco mais à frente, né? Virando um volante misto, porque na Argentina o camisa 5, quando ele tem muita habilidade, ele tende também a jogar um pouco mais à frente, participando também da construção. E à medida em que ele demonstra intimidade com esses setores um pouco mais à frente, ele é, inclusive, instigado a fazer isso mais vezes, né? Ele é convencido a desempenhar esse papel de construção um pouco mais à frente. E é o que ele tem feito. Nesse sentido, ele vira um volante misto, como a gente fala na Argentina, né? Na Argentina, o camisa 5, quando ele tem muita habilidade, ele consegue construir, ele tende a virar um volante misto, ou seja, aquele volante que é um 5 e um 8 ao mesmo tempo, né? Além disso, é um jogador que pode ser um volante box-to-box, ele é um box-to-box, né? Pisa com certa facilidade na área adversária, mas também recompõe muito bem. Tem uma ótima recomposição por ser muito rápido, é forte. Olha, gente, até mesmo na altura, esse jogador me lembra muito o Andrei, guardadas evidentemente as proporções, mas é um jogador que tem muitas características do Andrei, muitas, né? Certamente é um tipo de investimento que pode entregar lucros financeiros para o Vasco da Gama e até mesmo lucros futebolísticos, né, no futuro bem próximo, né? Porque certamente
o Santiago Reis não é um jogador para ficar muito tempo na Argentina, e não vai ficar muito tempo no futebol da Argentina, gente. Ele realmente é bem diferenciado, ele é muito forte, e o mais importante que eu vejo nele, primeira coisa é a personalidade dele. É o jogador que tem uma tendência, ele deixa sinais de que ele pode pegar a camisa de qualquer equipe, em qualquer lugar do mundo, vestir e sair jogando. Tá? Ele tem essa tendência aí. Mas se há uma coisa que eu gosto muito nele, é o fato de que quando a equipe dele está em dificuldade, ele sempre chama a equipe para o campo de ataque. Mesmo com 21 anos de idade, tende a ser um líder dentro de campo, né? Trazendo a equipe para o ataque, ele comanda, né, esse processo de recuperação da equipe quando ela está perdendo, quando ela está em situação complicada dentro do jogo. Na minha opinião, em tese, seria para o Vasco da Gama uma grande contratação Santiago Reis, gente. Tá? É isso. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, trazendo detalhes importantes, situações de jogadores, até mesmo para você ter o conhecimento de alguns jogadores que estão sendo especulados aqui no Vasco, e qualquer informação relacionada a isso, a gente vai trazer aqui no Bom Dia Gigante, também no nosso Boletim AV, no nosso AV News. O que está certo é que o goleiro Léo Jardim deve chegar na quarta-feira para assinar contrato com o Vasco, fazer exames primeiro e aí sim assinar o contrato, além dessa questão muito bem avançada do Manuel Capasso, além de outros jogadores que o Vasco está de olho no mercado. Então é importante você ser inscrito no canal, acionar o sino das notificações e sempre deixar o like e compartilhar os nossos vídeos. Tem também o nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, e claro, as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira, a gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!